E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu lutar até a vitória na faixa de Gaza. Daniel Lian está com a gente novamente. Bom dia, seja bem-vindo de volta. Alguma pausa nesse bombardeio militar, Lian? Pois é, Elis, até esse momento nenhuma previsão de parar esses bombardeios, isso porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que vão lutar até a vitória, vão até o fim e com isto haverá ainda toda esta operação israelense na faixa de Gaza, inclusive com a previsão dessa incursão terrestre que deve durar muito tempo, segundo o próprio ministro, não será de um dia, nem uma semana, nem um mês, será uma incursão longa nesse conflito na faixa de Gaza. Lembrando que o grupo Hamas ontem acabou libertando 2 reféns norte-americanas, mãe e filha, elas que moram no estado de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, nos arredores de Chicago. Ontem o pai conversou com a filha, ela disse estar muito feliz e que ambas estão bem e vão retornar aí aos braços da família. No entanto, também o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sobre essa questão dos sequestrados, são mais de 250 pessoas, cerca de 250 pessoas ainda em poder do Hamas, que foram sequestradas nos ataques de 7 de outubro. Benjamin Netanyahu diz que não vai poupar esforços para devolver essas pessoas às suas famílias. Lembrando que o Catar, esse é um outro ponto desse conflito, dessa tensão, que o Catar está fazendo a mediação, está tentando fazer essa mediação entre israelenses e o grupo Hamas para a soltura de mais reféns. No entanto, o grupo Hamas exige que haja um cessar-fogo e esse cessar-fogo não foi aceito por Israel. Lembrando até que o Brasil fez essa solicitação na ONU e que foi rejeitada, vetada pelos Estados Unidos. Então, os bombardeios vão continuar, não há nenhuma previsão de que parem esses ataques aéreos e agora com a previsão, a perspectiva dessa incursão terrestre por parte de Israel. Até esse momento, desde que foram iniciados esses ataques, mais de 4.100 pessoas acabaram morrendo na faixa de Gaza. Daniel, muito obrigada pelas informações. Professor Marcos Vinícius, professora, a OTAN pediu para Israel uma proporcionalidade na resposta ao ataque ao Hamas. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Veja, Elisângela, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque vamos começar a pensar o seguinte: quanto vale uma vida humana? Não é? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando vai fazer este tipo de análise. Justamente porque nós sabemos que nas democracias se espera que o valor das vidas humanas seja levado em consideração neste processo. Então, essa é a primeira questão importante quando a gente ouve alguns comentários nesse sentido. Em segundo lugar, a questão da proporcionalidade tem a ver também com o número de vítimas que você teve do outro lado. Isso é uma coisa importante porque, veja só, as imagens explicam por si só. Você deslocar 1,5 milhão de pessoas que já vivem em condições miseráveis, numa população em que 45% é refugiada, presa no seu próprio território, com uma faixa etária de 18 anos, isto é justamente você criar um novo campo para que novos terroristas surjam. Eu sempre comento, né? Eu estive na faixa de Gaza e eu conheço os problemas da região e a gente sabe que algumas coisas são impossíveis de acontecer justamente porque nesses vários anos, equivocadamente, você teve aí o apoio até mesmo do próprio Estado de Israel no início de Hamas para que ele desestabilizasse a questão da autoridade palestina. Isso é histórico, está registrado nesse processo todo. E Gaza vive uma situação econômica extremamente difícil, impossível de se transformar em algo porque justamente não tem soberania para fazer uma série de coisas que um Estado, que era o que se esperava desde o início, fosse transformado aí. Então, esse é o segundo aspecto para a gente levar em consideração. E a terceira coisa, não é, nesta situação toda, a impossibilidade de Gaza efetivamente se transformar em algo, o que faz com que surjam radicais constantemente, a terceira coisa tem a ver justamente com essa história contada e esta narrativa equivocada de que vai se acabar com o terrorismo nesta ação. Não vai, porque os Estados Unidos, que são os Estados Unidos da América,
quando atacaram o Afeganistão, não conseguiram acabar com a Al-Qaeda, ela ainda existe e ainda faz as suas ações. O Estado Islâmico não desapareceu totalmente. Então, essa história de você dizer que vai acabar com a organização não é verdade, porque isso não vai acontecer, porque surgem células terroristas, surgem atividades individuais nesse processo todo. Então, esta que é a questão da medida. O que deseja Israel? Pretende expulsar os palestinos que estão ali para o Egito e transformar isso num problema para o Egito, ou efetivamente limpar Gaza do Hamas e eventualmente reconstruir Gaza para que esses palestinos retornem ao lugar? Essa que é a grande pergunta e a questão fundamental. Então, quando se fala de proporcionalidade, tem muito a ver com aquilo que Israel pretende alcançar. No fim deste conflito, os israelenses vão reconstruir Gaza ou não? Ou simplesmente nós estamos vendo um processo de expulsão dos palestinos do pouco território que eles ainda detêm na região? Essa é a pergunta fundamental. E é isso quando a gente fala de proporcionalidade, porque só as imagens por si só comentam isso, é só você olhar também o número de mortes. Então, são perguntas difíceis de responder, viu, Elisângela, nessa situação que parece que nós voltamos aí ao código de Italião, né? Um olho por olho, dente por dente, e nós, depois de muitos anos de história da humanidade, parece que nós estamos retrocedendo intelectualmente nessa questão.